Fala pessoal, Paulo Santamaria aqui, Head de Marketing do Evo. Chegamos aí na nossa última aula. Hoje vamos ter um conteúdo muito especial aí que vai ajudar vocês a fazer todo esse planejamento. Então hoje a gente vai ser bem mais tático, não vou ficar segurando muito vocês aqui. Chama todo mundo para vir aí, que essa última aula é super importante. Hoje ainda a gente vai ter um bônus surpresa aí para vocês. E depois dessa aula, vocês vão receber no e-mail de vocês todos os conteúdos com as 3 aulas, além do mais também um acesso aí para o link para fazer o download dos materiais de planejamento, esse material de suporte que vai ajudar vocês também a construir todo esse planejamento de vocês para o ano, e também um link de acesso aí para esse nosso bônus. Então, sem mais delongas aqui, vamos começar trazendo aí nossos professores, Carol Rocha e Peter Thomas. Boa tarde! Boa tarde, Peter! E aí, Carolzinha, tudo bem? Tudo! Chegamos à terceira, hein? Pois é, chegamos na terceira e última, né? Não vamos enrolar muito a turma aqui, que a gente falou bastante esses dias. Temos bastante coisa para falar. Hoje é o fechamento dessa trilha. Você que está chegando aqui hoje, como o Paulo falou, a gente já fez 2 aulas para chegar aqui no hoje, né? Nesse conteúdo, mas acho que se você estiver aqui e ainda não viu as 2 aulas, acho que você vai conseguir entender muita coisa, porque hoje a ideia é falar de mandamento e plano de ação, né? Então, a gente ficou muito no conceitual, né, Carolzinha, nas 2 aulas, para o pessoal entender os porquês das mudanças, e agora a gente vai ajudar a turma a fazer as mudanças, né, Carolzinha? Diz aí. Exatamente. Já quero pedir quem está aqui com a gente no chat, vai colocando se assistiu as 2 primeiras aulas, o que gostou. Como a gente falou, primeiro a gente falou de erros, depois a gente falou o que, agora a gente vai para o como, né, Peter? Porque a gente não ia deixar vocês sem a trilha completa, que esse era o objetivo, principalmente com o principal, que é 2023 tem que ser diferente. Então, sempre plantou abacaxi, agora vamos tentar plantar maçã para a gente ter mais resultado. A ideia é essa. Então, cabeça muito aberta, um olhar bem diferente, que a gente já começou com essa provocação com vocês, e agora é trazer como será feito isso. Quais são esses 12 mandamentos, com tudo que a gente já trouxe, que você vai colocar. Então, vamos já começar aí, o pessoal está dando boa tarde aqui para a gente ainda, mas vamos para o conteúdo que eu acho que é o que interessa, né, Peter? Bora, Carolzinha. Vamos lá, turma. Falei para hoje para você trazer, né, um pouquinho de uma caneta, né, um lápis aí para tomar nota de tudo, né? Como tem muita coisa aqui, é bastante conteúdo, tá? Então a gente espera que depois de um tempo vocês já comecem, né, pelo menos pegar algumas ideias aí e implementar, mas é bem possível de a gente conseguir colocar tudo em marcha, né? Quando a gente fala em 12 mandamentos, não é tanta coisa aí que a gente precisa, pelo menos, aprender para fazer. Tem bastante tarefa aqui, mas eu tenho certeza que tem bastante conteúdo que vai ajudá-los aqui. Vocês estão vendo minha tela já? Já está aí na tela, tá? Então, começando, pessoal, já para ir para cima, né? Nosso plano 23 por 1, né? 23 horas de preparação para 1 hora de alta performance. Então, obrigado a você que está aqui por 3 aulas, né? Aprendendo. Você é realmente uma pessoa diferenciada do mercado, né? E a gente vai falar um pouquinho disso, né? Um dos mandamentos é justamente isso, né? De você olhar para o seu negócio para frente, estratégico, né? E vamos lá. E a gente já quer começar, Carol, assim, para a turma não esperar, né? E muita gente perguntou, mandou um WhatsApp para a gente, quais são os 12 mandamentos, qual que é o mais importante, como eu faço isso, como eu faço aquilo. Tá aí, pessoal, quem quiser tirar uma foto, pode tirar, aproveita, tá? Então, são 12 mandamentos que a gente acredita que se você fizer esses 12 mandamentos ao longo desse ano, você vai conseguir um resultado diferente em 2023. Essa foi um mantra, né, um combinado que eu fiz com a Carol quando a gente começou a idealizar esse projeto. A gente falou, cara, o que eles podem colocar, pôr a mão na massa e que realmente vai dar resultado, né? A gente sempre faz uma trilha de planejamento e dessa vez a gente falou, não, cara, vamos já realmente dar o beabá para todo mundo do que precisa fazer, entendeu? Uma coisa muito mais tática, né? Muito mais operacional para você realmente conseguir ter maiores resultados. Então, eu não vou ler aqui, tá? Acho que vocês já estão vendo um pouco a minha tela, quais são esses 12 mandamentos, porque a gente vai entrar em cada um deles, tá? Então, tira essa foto, esse é um resumão que eu acho que é importante você ter aí, e a gente vai seguir aqui para você aprender. Tá bom? Não significa que um é mais importante que o outro, tá? Eu não coloquei numa ordem aqui, nem eu nem a Carol, né? A gente falou, vamos trazer os 12 mandamentos, mas a ideia é justamente a gente começar a abordar aqueles assuntos, né? A gente falou ontem bastante sobre o plano anual,
né? E a questão do término do plano, né? A gente falou que, na verdade, quando a gente está vendendo um plano trimestral, um plano semestral e um plano anual, a gente não está fidelizando o cliente, né? A gente, na verdade, está mandando ele embora, né? Está colocando uma data para ele deixar de ser cliente, né? E são poucos os negócios, na verdade, só academia, seguro, escola, que faz isso. Todos os outros, a relação continua de prestação de serviço, né? Então a gente falou, vamos realmente tirar esses planos. Então, o passo a passo para você fazer isso, pessoal, é muito simples, tá? Nessa questão a gente não tem aí muita invenção da roda. Então, o primeiro passo que você precisa fazer é o seguinte: todos os seus planos, semestral, anual, trimestral, tem gente que faz planos de 10 meses, o tempo que for, e eu entendo se você precisa antecipar recebível e precisa vender esse plano. Né? Eu fiquei 10 anos antecipando recebível na minha academia e não conseguia vender um outro plano que não fosse esse, porque eu tinha que antecipar tudo, e não tem problema. O que a gente está recomendando que você faça é, todos os planos que você vai vender a partir de amanhã, ou na segunda-feira, para você ter um tempo de fazer esse passo a passo, você fazer para conseguir realmente mudar essa realidade. Imagine que todos os seus contratos agora vão passar a ser com renovação automática. Então, pega esse semestral, pega esse anual e pega o semestral, esses daí que tem prazo, e coloca no contrato que você vai renovar aquele contrato, né, a partir do momento que ele terminar. É igual funciona, se você quer ter algumas dicas de contrato, né? Fala aí, pega o seu contrato com a telefonia ou com a TV a cabo, que é isso. Você assinou um contrato de 1 ano com ele, que ele é renovável, né, automaticamente até que você queira sair. Tá? Então, a primeira coisa é que você faça isso. Os clientes do Evo, às vezes tem um monte de cliente nosso aqui escutando, vocês têm um modelo de contrato que já faz isso de forma automática para você. O que isso significa? Você vende o contrato do cara, você passa lá no cartão em 12 vezes, você recebe os 12 vezes. Se você quiser antecipar, você antecipa. E aí o que acontece? A gente tokeniza esse cartão de crédito do cliente no nosso sistema de segurança e no 13º mês ele começa a entrar numa assinatura automática de contrato. Quando para? Quando ele te procurar e pedir para parar. Ou seja, todos os seus contratos eles vão com renovação automática. Muito importante você colocar nesse contrato, prever um reajuste automático. Você pode fazer isso, tá? Então, a partir depois de 1 ano, se você quiser depois de 1 ano prever um reajuste, um aumento desse plano, você precisa colocar isso no seu contrato, tá bom? Outra coisa importante também que você precisa colocar no contrato é que esse plano pode mudar de preço depois dos 12 meses. Então você fala, pô, Peter, mas se eu colocar um cara com renovação automática cobrando R$100, eu não posso aumentar o preço. Mentira, você pode. Você é assinante do Netflix, o Netflix te manda um e-mail e fala que a partir do mês que vem, de R$ 39,90, vai passar a R$ 59,90. Entendeu? Então você consegue fazer isso sem precisar assinar de novo um contrato com ele. E eu conheço academias que trabalham muito com renovação automática no mensal, que nada mais é do que a recorrência, né, que a gente conhece no nosso mercado como recorrência e assinatura, e esses caras conseguem aumentar mais o preço do que os clientes que têm aqueles contratos. Tem clientes que estão vendendo anual, semestral, trimestral com o mesmo preço há 3, 4 anos, enquanto essas empresas que têm renovação automática estão conseguindo renovar seus contratos anualmente, né? Então, coloca isso também no seu contrato e você precisa saber vender, né? Não adianta nada a gente fazer tudo isso, colocar no seu portfólio de preços e não saber vender. Dica aqui, a gente vai falar um pouquinho isso mais para frente. Como que você vende esses planos? Vou dar só uma dica simples. Você tem o anual, sem renovação automática, ele custa 12 de 150. O mesmo anual, com renovação automática, custa 12 de 100. Qual que você quer? Você vai falar para o seu cliente. O cliente vai perguntar para você, mas qual que é a diferença de um e para o outro? Você vai falar, nenhuma. Depois de 12 meses, esse encerra, você vai embora e você vai ter que vir aqui na academia fechar um outro preço com a gente em um outro plano. O outro não vai se encerrar, mas se depois de 12 meses você quiser sair, é só você procurar a academia e pedir para cancelar. Então você não vai se comprometer com mais tempo com a gente. Então você consegue no pricing ali e na forma de você apresentar os preços, migrar todo mundo para o contrato de renovação automática. Então a gente vai falar um pouquinho de técnicas de ancoragem, de pricing ali na frente para você fazer. Outra coisa super importante, pessoal, queira você goste ou não, é recorrência. Né? É essa assinatura que a gente tem mensal de todos os planos. Né? Então, a recorrência também a gente tem um passo, na verdade, porque muita gente tenta entrar na recorrência, a recorrência
é o modelo praticamente de todas as academias do mundo, só o Brasil que vende esses planos trimestrais, anuais, semestrais. Então, recorrência é o modelo do futuro, na verdade é o modelo do presente. Não é à toa que as academias, as low costs aí, só vendem na recorrência, porque elas crescem em altíssima velocidade, porque elas sabem trabalhar com recorrência. Então, você precisa aprender a trabalhar com recorrência, e aí tem 4 passos para você colocar a recorrência no seu negócio. Primeira, implementar aos poucos. Não sai amanhã fazendo recorrência, tira todos os seus planos do balcão. Não é assim que faz recorrência. Tá? Estrutura o processo de gestão. Né? Muita gente fala, pô, tem muita inadimplência na recorrência, tem um cancelamento. Então, você precisa estruturar o processo de gestão. Recorrência, eu costumo dizer que não é um modelo de pagamento. Recorrência é um modelo mental de negócio. Tá? Eu falo uma palestra e discorro bastante numa palestra sobre isso, mas não é o caso agora. Outra coisa para você fazer recorrência, e você pode ter tido um insucesso com a recorrência por estar utilizando a ferramenta errada. Você precisa ter uma ferramenta que entenda de recorrência, que tenha robôs de recorrência, robôs de cobranças, relatórios de performance, classificação dos motivos que a recorrência não passa, ou seja, você precisa de uma ferramenta boa para fazer essa gestão automatizada de recorrência. E principalmente, pessoal, recorrência é coisa séria. Recorrência é coisa de segurança. Você precisa ter também um ambiente extremamente seguro para fazer isso. Porque se vaza um cartão de crédito da sua recorrência e o cliente consegue comprovar que esse vazamento foi feito na sua academia, você pode ter muito problema. Então, quando você for escolher o software, uma ferramenta especializada para fazer isso, exija dessa ferramenta segurança, tá? Isso é muito, muito importante, tá bom? Então, você precisa aprender isso, que a sua academia, queira você gostando ou não gostando, é uma empresa de assinatura. Quando a gente vende, por exemplo, um plano semestral ou um plano anual, a gente está falando, não, mas eu não sou... Isso é recorrência, isso é assinatura. A única diferença é que você está vendendo essa assinatura com uma data para acabar. Porque assinatura e recorrência, o conceito da coisa é: eu vendo um serviço, presto um serviço. Eu vendo um serviço, eu presto um serviço. Então, você já é uma empresa de assinatura, você já é uma empresa de recorrência, só que esse modelo que você está cobrando o seu aluno está fazendo que você perca todos os benefícios de ter uma recorrência. E aí, sabe quais são os benefícios, pessoal, de ter uma recorrência ou contratos com renovação automática? Eu vou passar brevemente por alguns deles, mas tudo que você está vendo na tela aí, pessoal, tira uma foto, tá? Então, se vocês quiserem depois conversar comigo sobre recorrência, a gente vai falar, mas a recorrência te ajuda a você fazer tudo isso que está na tela. Aumentar ticket médio, aumentar o tempo de permanência do cliente na sua academia. A decisão parece que está na mão do cliente, mas ontem, quando a gente avaliou, não sei se vocês lembram, aquele código, né, aquela fórmula que a gente fez, quanto o cara permanece na sua academia, do lifetime, lembra que a gente falou do tempo de permanência? Às vezes a permanência é maior, então se você colocar um plano anual para vender para esse cara, ele vai ficar menos tempo na sua academia se você vendesse, por exemplo, um plano de recorrência. Então a decisão parece que está na mão do cliente, mas ela está na sua mão. Então você aumenta a conversão drasticamente de visita. Imagina uma pessoa que vem visitar a sua academia pela primeira vez e você vai lá e oferece um plano anual, porque é isso que as academias fazem. Se você quiser fechar comigo um plano anual, é o mais barato de todos, geralmente. Então o cliente ele fica tentado de ter aquele plano, mas aí você vem com a notícia de que ele precisa fidelizar 1 ano com você. Então isso, ao mesmo tempo, atrai o cliente pelo preço, mas ele fica com medo, pessoal, de consumir um produto ou um serviço por 1 ano sem te conhecer. Você não pode oferecer isso como a primeira alternativa para ele, entendeu? É a mesma coisa que você sair e quer paquerar uma menina e no primeira noite fala assim, eu quero me casar com você. Se você falar, você pode ser bonito, você pode ser rico, a mulher vai olhar para você e falar, cara, eu tô afim de você, mas já casar, não dá para a gente experimentar um pouco antes? Não dá para a gente fazer alguma coisinha antes? Carol tá rindo, né, Carol? Então, assim, eu saía fugida de um cara desse. Pois é, por mais que ele seja bonito, por mais que você tenha convencido que aquela... E o cara fala, nossa, eu tenho vontade disso. O cara vai se encantar com a sua academia, mas é muito agressivo, pessoal. Então todo mundo usa... E aí, imagine você chegar para ele e falar assim, cara, você conheceu a academia, você gostou? Experimenta 1 mês com a gente aqui. Qualquer coisa você sai.
a conversão da sua academia, pessoal, vai aumentar drasticamente. Você praticamente não perde venda quando você tem esta oferta no seu balcão. E por aí vai, pessoal. O aumento do retorno sobre investimento, porque você aumenta a permanência, você tem a economia do seu time, porque quando você trabalha com recorrência, com inovação automática, aquela metade do time de vendas que ligava para os caras para renovar, você vai usar esse time para fazer outra coisa, outra função, ou às vezes até eliminar algumas funções da sua academia que você não precisa, porque automaticamente os planos vão renovar. Então, a sua equipe de venda só vai estar focada naquela condição de vender para o cliente novo, ou você pode usar aquela equipe de vendas para vender os outros serviços e soluções que a gente falou ontem. Entendeu? Então, é muito mais inteligente e por aí vai, tá bom? E aí, como eu falei, pessoal, vocês precisam de uma boa ferramenta. Tá bom? Então, eu só trouxe uma tela aqui para vocês entenderem que se você for trabalhar com isso, renovação automática de plano, não peque. E se você não precisa trabalhar com o Evo, tá, pessoal? Isso é uma tela do Evo, só para você entender a relação que você tem quando você tem as cobranças automáticas, mas exige do seu fornecedor, pessoal, uma boa ferramenta de recorrência, tá? Tem muita gente aí que fala que tem e que é boa, tal, quando você vai ver, não tem nenhum relatório de performance, não tem segurança, armazena o cartão do cliente em qualquer lugar, entendeu? Então, assim, você precisa realmente trabalhar com alguém que saiba trabalhar com isso. A gente faz sequência há 8 anos já. Fomos nós que inventamos esse modelo no mercado de fitness aqui do Brasil. Então, você precisa de uma ferramenta que te ajude, tá certo? Outra coisa super importante, né, que a gente fala bastante, né, que eu já falei agora, é essa questão de segurança. Então, aí tem também um mapinha para você. Se um dia você quiser escolher um fornecedor, pergunta para ele se ele tem tudo isso, né? Se ele faz pentest, se ele tem segurança. Talvez você não conheça alguns termos desses, mas tira uma fotinho quando você for falar lá com o seu software, né? A gente tem isso aqui. Exija esse tipo de documentação, exija esse tipo de segurança para você realmente não ter nenhum problema de fazer recorrência no seu negócio. Beleza? Falamos um pouquinho de renovação automática. Alguma coisa aí, Carol? Alguma pergunta, dúvida? Tem umas perguntas boas aqui. Vamos lá. Perguntaram sobre pagar comissão para recorrência, eu já estava digitando aqui. Boa. Essa é uma boa pergunta. Juliano, por mim, você só paga comissão na primeira mensalidade, que foi quando ela colocou aquele cliente para dentro. Aí, claro, você vai ter que fazer um cálculo diferente do que você paga em cima do plano anual inteiro. E aí vai ser um foco da sua consultora, porque se ela quer ganhar mais dinheiro, ela vai ter que ir atrás de mais clientes. Então, ela não vai deixar o cara que bateu no balcão, que procurou no WhatsApp. Então, pagaria comissão só na primeira. Ah, mas o cliente está comigo há 10 anos. Ali está no seu CAC, tá vendo quando uma das formas que o Peter colocou aqui, que você vai diminuir o seu custo, né, com o time, por quê? A sua equipe vai ter que estar atrás de novos clientes para colocar aquela boca larga do funil para trazer mais gente. Então, seria essa. A segunda pergunta do Cláudio Viola é como solucionar a recorrência que não tem entrada? Aqui temos planos com entrada, abre um buraco no financeiro, que aqui eu queria colocar um adendo. Viola, a gente não pensa em recorrência como forma de pagamento. Aqui, recorrência é um tipo de plano. Foi até isso eu aprendi com o Peter, que recorrência não é forma de pagamento como cartão de crédito, boleto, pagamento no débito. Ele é uma assinatura sem data de vencimento. Então, não teria essa possibilidade de não ter entrada. Então, ele já iria pagando a primeira mensalidade ali. A gente até recomenda que faça isso, né, Peter? Porque já testa o cartão. Sem Então, dúvida. a primeira mensalidade coloca na sua plataforma, já testa se aquele cartão funciona e já cobra a primeira mensalidade dele. E aí, você continua. E não é um plano anual com pagamento na recorrência. Isso para a gente é fadado ao fracasso. Aí tem uma grande taxa de inadimplência. Aí você fica com 2 problemas, né, Peter? A inadimplência e uma data para mandar o cara embora. Legal, Carol, é isso aí mesmo. Assim, turma, é o seguinte, a gente no final vai ter uma proposta muito legal para vocês, tá? A ideia, vou até antecipar um pouquinho, né, Carol? Eu tô aqui do lado, tá? Vocês estão me olhando às vezes de lado, é que eu tô aqui no chat tentando acompanhar as perguntas, porque quando eu exponho aqui a apresentação, eu não consigo ver vocês nem as perguntas, tá? Então, mas eu não tô distraído, não. Turma, a gente vai poder, na verdade, a gente tem uma oferta de ajudar vocês em toda essa caminhada. Tá? Tem jeito de comissionar sim o seu time, né? E motivar o time para vender isso. Tem uma série de segredos aí, né? De coisas importantes que a gente consegue ajudar. Só que se a gente for cobrindo aqui muitas dúvidas, a gente não vai conseguir chegar nos todos os problemas aí que a gente tem. Mas isso que a Carol falou é muito importante. Tem softwares no mercado que diz que vendem um plano anual com recorrência e você precisa lá manualmente, mensalmente,
renovar aquele anual de novo. Isso não é recorrência, tá, pessoal? Isso é um puxadinho que esse software provavelmente fez para falar que tem recorrência, mas recorrência começa agora e não acaba mais. Recorrência você tem que ver como a Netflix faz, você tem que ver como o Spotify faz, entendeu? Você se matriculou agora, acabou. O sistema automaticamente vai cobrar, vai entrar todo dia no cartão do cara e tirar. O Evo, por exemplo, tem robôs de cobrança, entendeu? Então ele vai lá e faz tudo isso direitinho. Tá bom? E se sobrar um tempo, essa questão da comissão, a Carol tem muita experiência com isso, eu também tenho, a gente pode cobrir lá no final, para a gente poder andar aqui com o conteúdo, pessoal, só a gente não acaba, legal? Então vamos lá, pessoal, outra coisa que a gente falou ontem, né, de segredos, você precisa saber expor os preços para conversão e ticket médio, né? Então isso é muito importante que você saiba, eu já dei uma dica aqui, mas eu vejo muitas academias vendendo assim, e eu não sei se esse daqui é o seu caso. Né? Então você vai numa academia, esse aqui é um restaurante, eu quis trazer de propósito para vocês entenderem aqui o negócio, você tem hambúrguer, você tem esfirra, você tem espaguete, você tem bebida, você tem cachorro quente, você tem promoções, você tem refeição, você tem... Pessoal, se você colocar isso, qual que é às vezes a leitura de um dono de academia? Eu preciso ter um plano que agrade todo mundo. Isso está errado, pessoal. Você não pode vender o plano da sua academia assim. Por quê? Tem muitas opções, você atravanca o processo. Então, é bom sempre, quando você tem muitas opções para escolher, o ser humano, por natureza, ele trava. Então, aquelas desculpas que você ouve no balcão, eu vou falar com a minha esposa, eu vou dar uma pensadinha, poxa, legal, é porque é o seguinte, você não fez um processo que o cara vai lá e fecha. Tá? Tem um caso muito emblemático aqui, que são as pipocas de cinema. Vou contar um pouquinho mais para frente, mas isso daqui, ó, por exemplo, quando você apresenta uma tabela de preços para o seu cliente, você fala, não, mas eu tenho gente que vem uma vez por semana, eu tenho gente que vem 2 vezes por semana, e 3, então eu tenho opção de semestre. Pessoal, apresenta isso para um cliente, aí eu vou falar para vocês que estão aqui nos escutando, qual o plano que vocês querem aqui, pessoal? Qual o plano que interessa para vocês aqui? Vocês vão ficar confusos. Aí vocês vão começar a analisar, deixa eu ver, peraí, o preço do semestral, com o preço de tal, acabou o processo, você tirou aquela magia do processo comercial. E aí tem gente que fala assim, não, mas peraí, eu tenho uma tabela de preço só para minhas recepcionistas, né, Carol? O pessoal fala assim, só para minha recepcionista, geralmente o pessoal plastifica, né, aquela coisa, vai naquelas gráficas, plastifica a tabela de preço e fala, ó, não mostra para o cliente, né? Aí eu vou pedir para você que tem esse caso, desce lá, a primeira coisa que ela faz, a recepcionista, fala, peraí que eu vou ver qual que é o plano certo para você. Ela pega aquela tabela, coloca em cima do balcão, e aí quando ela faz esse movimento, o cliente fala, não, peraí, vira aqui que eu já vejo todos e não sei o quê, e aí ela acaba tendo esse problema de confusão de qual o plano que ela escolhe, pessoal. Olha isso daqui, né? Imagine se você chega lá e você tem essas opções de plano. Tudo exemplos de academia, pessoal. O que você fecha nessa academia? Então, pessoal, você precisa saber o que você quer vender, tá? Você precisa saber qual que é o plano que mais te interessa, entendeu? Porque se você não souber, você não consegue criar uma estratégia. Vamos supor que essa academia, o que ela mais quer vender, o que ela mais vende é o trimestral, 3 vezes por semana, que custa R$180. Esse é o plano foco dela. Esse é o plano que ela quer vender. Então, ela tem que pegar esse plano e criar os outros planos para vender este plano. Você precisa fazer, pessoal, que a sua escolha seja uma escolha óbvia. O ser humano gosta de bilateralidade, ou esse ou aquele. Olha aqui, por exemplo, um outro exemplo de uma academia americana, entendeu? Você tem um plano de $21, bem destacado, e você tem um plano de $10. Tá óbvio, putz, é um ou outro. Ele vai lá e escolhe. Isso facilita a escolha do cliente, né? Outro caso aqui emblemático, né? E aí tem uma coragem muito boa. Você tem um plano, né, de uma unidade aqui da Smart Fit como exemplo para nós de novo, R$ 9,90 para você frequentar só uma Smart Fit, R$ 9,90 para você frequentar todas as Smart Fits. Qual que é o melhor plano? É óbvio que é o R$ 9,90, que é o mesmo preço, para frequentar todas as unidades. Então você usa o outro plano para você alavancar o plano que você quer. Olha aqui que legal, por exemplo, um caso de um cliente nosso. Olha o exercício que você pode fazer com uma tabela dessa. Então, você tem um plano mensal, que é R$150, cheque dinheiro. Você tem no meio 69, e ele quer vender o plano recorrente, que é 89. O ticket médio desse nosso cliente é 69. Ele vende muito plano anual. E ele pediu para a gente ajudar ele para mudar a estratégia para vender mais recorrência e mais 89. Ou seja, ele está aumentando o preço
praticamente em 30% para recorrência, e ele quis criar uma estratégia. Então, o que a gente bolou? Primeira coisa, né? Tira o plano do meio. Então, você tem um mensal com dinheiro e cheque, por exemplo, e um recorrente no cartão que é igual, os dois são mensais. Um é a metade do preço do outro. Qual que você prefere? Ele vai para a recorrência. Vamos facilitar, por exemplo, a vida do cara? Então, vamos colocar o anual e o recorrente. Vamos falar assim, como que você vende o anual e o recorrente? Cara, anual, R$ 69,00 aqui, você fideliza comigo e tem multa para sair e custa R$ 69,00. Por mais R$ 20,00 por mês, R$ 20,00 por mês, 2 cafés, você fica comigo e sai a hora que você quiser. Por que esse cliente fez isso? Quase que eu falei o nome do cliente. Porque ele sabe que o recorrente ele fica mais do que o anual. Por isso que ele quer vender o plano recorrente. Então ele fala, por R$ 20,00 você só... Aí o cara fala, puta, legal. Então, quais as opções que são boas aqui? Ele pode fechar um anual, que para você é um bom negócio, mas você está dando uma opção dele um pouco mais barata. Se você quiser ainda forçar mais a barra, aumenta o preço do anual. R$ 10 de diferença. Ou melhor, põe na mesma casa decimal. Eu tenho um plano anual que custa R$ 81,90 e eu tenho um plano recorrente que custa R$ 89. R$ 7 de diferença. Ele não quer vender o anual, pessoal. O anual está aí para quê? Para ser uma referência para ele vender o plano que ele quer. E você precisa fazer a mesma coisa na sua academia. Para facilitar ainda, põe o mesmo preço. Eu estou com uma promoção esse mês. O meu recorrente custa 119 e eu estou com ele no mesmo preço do anual. O que você prefere? Fazer um recorrente que você sai a hora que você quiser por R$ 89,90 ou você quer fazer um plano anual de R$ 89,90 que você passa as 12 no cartão? Você entende? A escolha do cliente fica óbvia. Quando ele sai de uma compra dessa, ele sai feliz de que ele fez a compra certa. Ele chega na casa dele e fala, mãe, eu fui na academia do Zé e o plano lá tá de um mês, tá o mesmo plano de um anual, tá super... O cara sai feliz com aquele negócio. Ele não sai confuso de, putz, eu fechei 3 vezes por semana, será que era melhor fechar o semestral ou era melhor fechar o... Ele não vai embora com essa dúvida. Quantas vezes você vai num restaurante que tem um cardápio gigante, você pede um prato, enquanto o prato não chega, você fica naquela cabeça assim, será que eu pedi o prato certo? Será que não era melhor eu ter pedido o outro? Cara, isso é péssimo para uma pessoa. Imagine se você é especialista num negócio, falar aqui só tem costela no bafo, cara, e aqui a nossa especialidade é costela no bafo. Você só pode pedir isso. Então, o cara que vai lá, ele vai para aquilo. Então, é muito importante que você faça isso. E aí pode ter gente que fala assim, não, Peter, mas eu atendo criança, eu tenho natação, eu tenho musculação. Você precisa criar sempre 2 ofertas para o seu público. Então, óbvio que na natação você tem que falar, eu tenho 2 propostas para o seu filho, essa e essa. Ah, chegou um cara de musculação. Você quer fazer musculação? Eu tenho 2 propostas para você de musculação, esse e esse. Mas você dá sempre 2 opções para ele. Certo, Carol? Exatamente. Podemos seguir aqui o barco? Pode seguir. Legal, turma. Depois vocês vão deixando nos comentários as dúvidas que a gente tenta no final cobrir tudo aí, tá bom? Vamos lá, pessoal. Dicas do plano, mandamento 3 e mandamento 4. Eu coloquei eles 2 juntos e eu vou passar isso para minha amiga Carol, né? Ela que entende muito desse assunto, ela que cuida desse assunto aqui para nós e ela tem bastante propriedade para ajudar vocês. Segue daí, Carol. Show. Ontem a gente falou muito sobre fachada virtual, falamos muito dos canais, lembra? Site, WhatsApp, direct do Instagram, aplicativo. Então a gente vai colocar isso em como fazer isso, né? Pode passar, Peter. Como a gente pensa nisso, tá? Aqui é só um exemplo, a ideia, o sonho, o que seria, o ideal seria se você tivesse todos esses canais integrados, tá? Quem é cliente Evo já tem essa possibilidade, mas quem ainda não tem, é mais importante você ter o canal e ter a possibilidade de todos esses canais ativos para que o cliente escolha por onde quer falar com você e você ter um controle em cima deles. O que a gente quer dizer aqui? Por exemplo, se o cliente quer falar com você pelo aplicativo, ele consegue falar pelo aplicativo. Se ele quer entrar, fazer uma compra e não quer fazer uma compra diretamente com você, mas ir no Totem ali resolver tudo. Eu quero entrar no seu site e ver o que você tem de possibilidade. Você ter todos os canais disponíveis para o seu cliente. Hoje em dia, quando a gente tinha um nível muito menor de concorrência, a gente poderia fazer da seguinte maneira. Para falar comigo, nesse telefone. É assim que funciona. E os clientes só tinha aquela academia, só tinha aquela empresa como referência. Então, ele tinha que seguir
Hoje, com o nível de concorrência que tem, o cliente tem muito mais escolhas. Então, ele também escolhe por qual canal ele quer conversar com você. Tem gente que é por ligação. Até hoje, o seu telefone da sua academia toca. Tem gente, e vem tocando menos, que eu lembro da época que dava 6 da tarde até 8 horas da noite, quando eu ficava na recepção, a gente não fazia outra coisa a não ser atender o telefone, né? Entrava de férias, atendia o telefone de casa, já falava o nome da academia. Mas, hoje em dia, o WhatsApp, ele é muito utilizado. Acredito que o seu WhatsApp, ele deve ter um volume absurdo de pessoas entrando e perguntando qual a grade horária, qual o seu horário, onde fica essa academia, como funciona. Então, ter estes canais e ter gestão em cima deles, porque não adianta abrir um canal, mandar um e-mail para uma empresa e responder daqui uma semana. Eu já comprei faz tempo em outro lugar. Então, ter estes canais e ter gestão sobre eles, processo sobre eles é muito importante. Então, a gente já falou. Então, aqui tem alguns exemplos, mas vocês podem ter noção, por exemplo, do WhatsApp de vocês. O telefone, um cliente que começou a falar com vocês no início do mês, para saber como funciona, quais eram as modalidades, está onde cadastrado? Quantas pessoas falaram com você pelo WhatsApp? Quantas pessoas te procuraram? Quantas dessas fecharam? Pode ser o mesmo cliente que te ligou, porque você demorou a resposta, ele está tão interessado, ele já te ligou. Ou então ele foi lá no direct do seu Instagram e também conversou. Então, tenham cuidado. Coloquem os canais para funcionar. E tenham muita gestão em cima deles. A melhor coisa, como eu já mesmo disse, é centralizar. Dar cada vez mais autonomia para esse cliente. Por exemplo, pode passar, Peter. É você mostrar para ele como ele pode entrar em contato. E, gente, se vocês perceberem aí o título desse slide, é a experiência do cliente. É o seu olhar em cima da experiência dele com o contato da sua marca. Como é que é? É fácil falar com essa empresa? Como é que ela se comunica? É rápido a resposta? Então, tenham muito cuidado com isso. Aqui é um outro exemplo da importância do site que a gente falou ontem. De cada 100 visitas no site, 10 viram contato. Mas isso só vai acontecer. Não é qualquer site que tem essa média de contato. Ele só acontece se você tem todo um dinamismo, se ele consegue, através de imagens e texto, colocar o que você precisa, o que transmite da sua empresa. Ele consegue perceber se tem uma condição, se ele tem trabalho. Esse aqui é um exemplo de um site que é criado dentro do Evo, tá? Então, tudo que você tem dentro do Evo, você consegue colocar ali. Mas se você tem o seu site, ele tem que estar extremamente atualizado. Lembra que eu falo que as pessoas, um dos primeiros passos depois que a pessoa tomou a decisão de precisar ir atrás de uma academia, ela entra no Google e encontra você no site? Então, ela precisa ver quais são as modalidades, o que você entrega, quais são os seus diferenciais. Porque academia por academia, na visão de cliente, é tudo igual. Para ele, é o local, 4 paredes com equipamento. Mas como? Por que então uma me cobra 200 e a outra me cobra 90 se é tudo igual? É a cabeça do cliente, gente. Mas onde é que é diferente? Por que R$200 enquanto a outra do lado cobra 90? E você não entende que ele está fazendo isso tudo sozinho. Ele não tem uma recepcionista ali para falar com você e virar para falar assim, os nossos diferenciais são esses. Então, no seu site tem que ter muito essa questão. E, por fim, site é um local de captura de pessoas. Então, é um primeiro impacto que você tem. Então, ele olhou, gostou, e ele tem que ter um local que é um dos canais que a gente estava falando ali para falar contigo. Então, presta atenção nisso aqui. A gente sabe, 99% dos brasileiros usam o WhatsApp. E deles, mais de 70% usam o WhatsApp diariamente, várias vezes ao dia. Quem aqui fala para mim, não tem um WhatsApp web aberto no computador, mas o celular do lado, mas todas essas outras questões? Porque é uma grande ferramenta de comunicação nossa. Então, se o seu site não tem essa integração, por exemplo, eu clicar e cair direto na sua recepção, faça isso urgentemente. Aqui, se a gente sabe que o WhatsApp ele trabalha para isso, ele tem essa questão. E também, quero conhecer, quero fazer uma aula, não é todo mundo que chega lá na sua academia, naquele atendimento tradicional, conhece, viu direitinho, sai de lá com uma aula agendada? Imagina mudar esse processo. O cliente ele vai conseguir ver a grade horária dessas suas atividades, vai conseguir marcar uma aula experimental direto do seu site, mandando os dados dele, nome, telefone, e-mail, ele já chega pronto para a primeira aula dele. Imagina essa experiência. Imagina você precisar conhecer qualquer lugar e já chega sabendo qual é o horário, qual é a modalidade, quantas vagas você tem, o
que tem, se eu não conseguir nesse horário, qual outro horário que eu posso? Porque eu também tenho certeza que no seu WhatsApp aí, depois do pedido, qual é o preço, qual é a grade horária. E é legal, dentro que a gente trabalha, quem é cliente Evo tem essa vantagem, que é o seguinte, ele é completamente integrado, que a gente falou. Então, o que está aqui no seu site, na hora que você colocou mais uma modalidade, ele atualiza em todo ele. Então, nunca é algo que é algo desatualizado. Se não é integrado, gente, tem alguém que faça isso muito rápido. Porque informação errada gera uma ruim experiência para o cliente. Imagina, você sair todo prontinho, a aula que era 9 horas da manhã não existe mais. A próxima aula é só meio-dia. Então, ter site hoje é um site que seja voltado para comunicar quais são os seus diferenciais, o que você tem e sempre captura de clientes e venda. Ai, Carol, ninguém aqui compra online, mas tenha. Se você conseguir fazer uma venda por mês, é 12 vendas a mais no ano que você fez através de site. Porque o cliente que compra no site, se você não conseguir comprar com você, ele pode comprar em outro lugar que tenha. E todas as grandes redes possuem site de compra. Deixa disponível, mostre para o cliente a vantagem. Aquela mesma questão que o Peter mostrou ali, faça a sua condição, marque o que é o mais vantajoso. O que pode acontecer? Ele olhar isso aqui e te chamar no WhatsApp, tirando mais dúvidas. E mesmo assim, se ele não quiser comprar ele direto no site, a sua recepcionista pode mandar para ele um link para ele continuar a compra. Tá? Então, tenham muito essa atenção sobre o que é ter um site, a sua fachada virtual. E não entenda, não é só para falar de missão, visão, valores, a foto 360 graus. Ela tem que ter comunicação de quem você é, atrair o público, captura desse lead, um canal fácil de comunicação e, se possível, fazer venda. Ok? Então, tá aqui uma grande possibilidade, tá bom? Pode passar. O Peter trouxe também, a gente falou um pouco sobre aumento do ticket médio, né? Aqui é uma possibilidade dentro ali, você pode colocar uma loja online, vender produto. Teve gente que falou sobre natação, então a gente sabe que venda de uniforme é algo possível, mas essa loja online também pode ter uma possibilidade de serviço, né? Não necessariamente oferta isso. Mostre para o cliente que você tem um programa de emagrecimento, que você tem um programa de performance, ele também tem uma noção do que ele já pode realizar. No que o exemplo que o Peter usou da Smart, lá tem. Ele realiza a compra do contrato e logo embaixo tem todas as opções de plano que ele tem. Toda a questão de serviços extras que ele pode adquirir no que vai aumentando o seu ticket médio. Pode passar. Aqui, gente, o fato da gente ter batido um pouco na tecla de site não quer dizer que a rede social não seja importante, mas a forma de comunicação ela faz. Então, hoje, rede social, principalmente o Instagram, que a gente fala principalmente, ela é uma vitrine. Então, ele pode estar olhando, porque a rede social é mais dinâmica. A gente tem aqui postagens mais frequentes, eu tenho os stories para ver o que está acontecendo dentro da sua academia. Então, tenha um cuidado também com relação a essa rede social sua. Cuidado com o visual. Olha, aqui a gente pegou 2 exemplos, do Evo e da Smart Fit. Olha a coerência das cores, das imagens. Veja que não tem condição de promoção. Utiliza normalmente as promoções nos stories, porque elas variam, elas trocam de período, ela tem uma validade, tá? E também, por exemplo, então todo mundo aqui deve ter alguém que deve ser cliente Evo. A gente tem muito uma tendência a falar, eu vou fazer isso tudo, mas para trazer o cara para cá, para sentar, para comprar. Não pode comprar no site, tem que vir aqui pessoalmente para comprar. Quem é cliente Evo? A gente tem um escritório lindo pra caramba. Quem foi lá comprar o contrato com a gente, assinar o contrato do Evo com a gente lá no escritório com o vendedor lá esperando vocês? Posso dizer? Ninguém. Todo o nosso processo foi feito online. Quando você vai reservar um hotel, quando você vai comprar uma viagem, por que não uma academia pode ser feita dessa maneira? Por que só presencialmente? Por que só aqui pode fazer? Você tem que vir aqui, você tem que fazer todo esse processo. Atentem-se para isso. Gente, não é a partir de agora não tem recepção, você só compra online. Não é isso. Por que não aliar os dois? Por que não continuar com a venda e trazer aquele cliente que está procurando uma academia que compraria por ali?
Tenham essa noção, facilitem, olhem para o seu cliente, o que eu posso facilitar. Vou dar um exemplo meu aqui, que eu gosto, por exemplo, eu não suporto o mercado. Não suporto. Não gosto de fazer compra no mercado. Não sei se o Peter gosta, mas eu odeio. Cara, baixei o aplicativo do Carrefour. Toda vez que falta alguma coisa aqui em casa, são 5 cliques, eu compro, chega na minha casa em 2 horinhas. Tem pessoas que adoram ir para o mercado, e o mercado existe lá com o carrinho, fazer todo o processo. Ele vai deixar de existir esse processo de venda? Não, mas ele ganhou uma cliente a mais. Por quê? Porque eu faço compras mais frequentes nesse mercado que eu ia no do ladinho da minha casa, porque ele me deu essa facilidade. Certo? Quer acrescentar alguma coisa, Peter? Não, Carolzinha, é isso aí. Acho que é importante, né, fazer um link um pouco, né, acho que muito boa sua explicação, turma. O que acho que a Carol quis trazer para vocês, lembra quando a gente viu aquela imagem ontem daquela recepção pequenininha? Né? Aquela recepção, às vezes, ela é só agora uma parte desse processo, né? Então, como ela mostrou no site, você pode agendar uma visita pelo site, você pode fazer uma aula experimental, o cara só vai passar na recepção para fazer, você pode fazer uma venda com o cara na casa, ou seja, a venda não está mais no espaço físico, né? A sua fachada, né? Também não sei se vocês conseguiram conectar com o tema de ontem, né? Essa fachada que vocês estão vendo agora, ela é muito mais importante do que a fachada, às vezes, né, da rua, né? Não que da rua, não estou falando que da rua não é importante, tem uma fachada feia, né? Tem um monte de amiga arquiteta do fitness aqui, e eu sei o quanto que isso é importante, mas esta vitrine digital é muito mais importante hoje, entendeu? E você está pronto para vender e às vezes percorrer a jornada toda de compra do cliente nesse momento, né? Que teoricamente é o nosso próximo, né? A nossa próxima, né, Carol? Mandamento, né? O 5º mandamento é você precisa desenhar e montar essa jornada. Você precisa ter um processo para isso acontecer, para você ter performance. Certo, Carolzinha? Exatamente. De novo, é um olhar sobre o que o cliente. Ontem a gente trouxe essa jornada, eu vou explicar, vou pegar aqui um caso específico, vou pegar 2 etapas só, que é o cliente preenchendo o Free Pass e ele visitando a academia. Quando você pensa nessa jornada do seu cliente, você precisa pensar quais seriam os momentos importantes que deveria ter um contato meu. Para quê? Para que ele ande, para que essa jornada seja de sucesso. Então, vou olhar aqui. Então, se você pegar o preencher o Free Pass ali, eu tenho 3 formas de comunicação com ele. Então, no dia 1, eu vou mandar um e-mail para ele informando quais são. Olha, não esqueça a sua toalhinha, é legal vir com água, separe sua roupa antes, chega 10 minutinhos. Você pode mandar umas informações para ele, para que ele tenha noção de como se comportar. Tem gente que até hoje não sabe, gente. Primeira vez numa academia. Então, você fazer isso. No 3º dia, um dia antes do dia da aula, pode mandar um SMS, um WhatsApp. Estamos te esperando aqui. Porque a gente sabe que a gente marca muita aula e as pessoas faltam muito. Então, esse lembrete faz parte. Então, ali, no último, se ele visitou, aí já tem uma tarefa da consultora. E aí, me fala, gostou ou não gostou? E essa jornada, ela é pensada em todos os momentos especiais. Então, quando ele acaba de comprar, quantos de vocês agradecem o cliente quando ele compra? Quantos de vocês dão bem-vindo para ele? Quando ele está lá no momento da renovação, se você trabalha ainda com a renovação, né, Peter? Então, se você ainda tem essa quebra. Então, aqui, gente, pensando na jornada, são momentos de contato que você tem com o cliente. Mas para aqui. Não tenha isso, aí eu vou ser muito sincera com vocês, porque eu já fiz isso na mão e foi horroroso. Eu tive um consultor que tinha várias caixinhas, assim, ó, eu tirava a ficha do cliente e ia fazendo manualmente, Peter. Então, assim, não tente fazer uma jornada de um cliente se você vai fazer isso manualmente. Usa a plataforma que você tem aí e tenta fazer ela, que ela tem que ser automática, ela tem que ir gerando as tarefas ou gerando os contatos com o cliente sozinho. Por quê? Isso aqui vai dar muito trabalho. Então, manualmente, eu não recomendo que você faça. Se você tiver uma plataforma, pode passar, Peter. Se você tiver uma plataforma, diga. O importante também, Carol, colocar aqui, né? Eu trabalhei numa grande rede também, não é nem a questão só da plataforma, né? Mas você precisa ter uma interligação de processos muito bem pensadas. Porque que acontece? Eu trabalhei numa rede de academias muito importante, acho que é um caso legal para contar, que teve um momento que a gente programou uma ligação via sistema e a gente ligava para o cliente num momento que ele não frequentava, né? Tinha aquela estatística de que o cara não ia na academia, a gente ligava para esse cara para saber onde ele estava, ele aproveitava aquela ligação para pedir um cancelamento. Então, isso precisa ter muita inteligência embarcada numa jornada de cliente. Você precisa saber
o ponto certo, o que fazer, o que falar, né? Isso é muito bem estudado. Então, é uma coisa, às vezes, meio complicada, que você precisa entender a jornada do seu cliente para você montar uma coisa personalizada para o seu negócio. E também, né, Peter, não fica enchendo de ligação a um ponto que o cliente vira assim, para de me ligar que você está me enchendo a paciência, eu não quero mais comunicação, Exato. tem que ter muito cuidado. Aqui tem só uma tela do Evo, só mostrando que é possível fazer isso, aqui tem mais de 40 tipos de automações, onde você cadastra, então, vou mandar um e-mail em tal data, eu quero que mande um SMS, então você consegue fazer isso tudo muito automático dentro do Evo, e aí ele te ajuda, tá? Por quê? Hoje, imagina, isso é fácil, com 50 alunos, tenta vocês com 300, 1.000, 700 alunos. Fica inviável. É muito importante, Carol, não é, na verdade, só um parênteses, não é, na verdade, que você só programa a data aqui. Quando ela está falando desses 40 comportamentos, gatilhos de comportamento, o consumidor seu teve uma interação. Por exemplo, ele foi na academia. Então, por causa desse comportamento, você consegue programar uma ação. Ele não está vindo na academia por 6 dias. Então, se der 6 dias que ele não está vendo, você programa outra. Visitou e não fechou. Então, são mais de 40 comportamentos do consumidor que você pode programar algum tipo de atividade para o seu time ou automático. Né? Imagine que legal, por exemplo, uma pessoa que visitou a sua academia, ela saiu na academia, já na hora do carro, ela recebe um WhatsApp, por exemplo, do seu consultor falando: olá, Peter, muito obrigado pela visita, fiquei muito feliz que você veio visitar a gente, está aqui todas as apresentações de preço que eu te mandei. Isso encanta o cliente, e isso tudo é feito automaticamente, entendeu? Então, o cliente, ele acha que ele está conversando com você e automaticamente você tem ali uma máquina resolvendo tudo isso. E o oposto, né, que a Carol falou, que é muito perigoso, pessoal, porque tem muita gente que faz uma oferta, fala: não, mas aqui quando você falta, a gente te liga, aqui a gente troca o seu treino a cada 30 dias, e aí ele faz todo esse processo manual. Aí o que acontece? O cara falta, o professor não liga. O sistema não avisa aquele professor que tem que ligar. O treino dele dá 30 dias, tá lá com a data na fichinha, que é para trocar em 30 dias. Ninguém troca. Entendeu? Então você consegue automatizar tudo isso. Vai vencer o treino do aluno. Uma semana antes você manda uma tarefa para o seu professor para mexer naquele treino. Então é muito importante que você tenha uma ferramenta que faça isso com você. E que converse com o cliente, né, Carol? Aonde ele quer conversar. Não, e também tem todo um histórico, né? Então, você precisa guardar esse histórico, não é só o fato de ficar entrando em contato. O que foi dito? Para quê? Sabe aquela questão que você liga para uma empresa, você tem que repetir a história toda de novo? Sabe, a falta de um histórico com relação a isso também é importante. Eu gosto dentro dessas aí, Peter, que eu estou mais apaixonada é após o cadastro no site, você pode mandar uma mensagem automática para o cliente dando boas-vindas para ele. Aqui é mais um exemplo, e aí é importante, de que os canais precisam ser feitos, então aqui a gente está mostrando para vocês 6 canais que são possíveis de ser feitos, e um deles, que é para mim, vocês sabem que eu adoro um WhatsApp, que é a automação. Então, quem é aqui dentro, a gente lançou na IRSA, quem é cliente Evo, pode mandar automaticamente algumas mensagens para o WhatsApp do seu cliente sem precisar aquele antigo Ctrl+C, Ctrl+V da consultora. Então, um aniversariante, a renovação de um treino, falar sobre algo importante, você consegue comunicar com ele, assim como você manda e-mail, você também pode mandar WhatsApp, porque a gente sabe que é uma das maiores ferramentas de comunicação que a gente tem agora. E outra, o cliente escolhe por onde ele gosta de falar com você. Se você está vendo que ligação se é o WhatsApp, continua por aquele canal. Isso é importante também ter esse respeito, tá? Legal, Carolzinha. Vamos lá, pessoal. Então, para a gente passar aqui, esse aí ó, é a jornada, né, que a Carol falou. É muito importante isso, pessoal, principalmente para fazer esse mandamento número 6. Tá? Lembra que a gente falou? Em vez de você vender o servicinho lá da nutricionista, da avaliação física, sublocar aquela salinha que você tem embaixo da escada, né, para fazer uma graninha, aproveita isso para você criar solução para o seu cliente. E aí, quando você coloca essa jornada que a Carol falou, atrelado, o cara comprou. Por que ele não pode entrar numa outra jornada de compra depois que ele comprou? E depois em outra, entendeu? Então é isso que você precisa muito programar no seu negócio para isso realmente virar um canhão aí de vendas e de performance, né? Então, criar solução para fazer a segunda, a terceira e a quarta venda.
Tá? Então, como que você faz isso? Também, se vocês quiserem tirar foto do próximo slide, manda bala, que está aí, né? Essa apresentação aqui a gente não pode disponibilizar, que tem muita coisa nossa. Aqui está mais para vocês que estão aqui, ela está aí, né? A gente vai ter o vídeo depois aí para vocês assistirem, mas a apresentação a gente vai deixar aqui porque isso serve de roteiro para nós aí fazer o trabalho que a gente faz com nossos clientes, tá? Então, criar uma solução para fazer outras vendas. Primeira coisa, o pessoal não sabe o que criar. Então, eu vou te pedir, a primeira tarefa que você tem que fazer você vai fazer 10 entrevistas por colaborador. Você vai chamar todo o seu time e você vai fazer o seu time inteiro e você perguntar para o seu cliente por que ele está treinando ali. Primeira coisa que você vai fazer, você tem que entender por que ele escolheu você e não escolheu alguma fit do lado dele, por que ele escolheu você e não escolheu um outro concorrente, por que ele está lá. E você vai ouvir essas razões, porque muitas vezes quando a gente vai criar um produto novo, pessoal, a gente cria um produto que tem a ver com a gente, dono da academia, proprietário da academia, e que não tem a ver com o que o nosso público quer. Tá? Então, faça essa pergunta, depois você vai fazer um painel de descobertas, né, Carol, que a gente faz aqui, né, a gente costuma fazer muito isso. O que o nosso cliente precisa? Por que ele quer usar o Evo? Então, você vai fazer isso com o seu time, né? O que vocês descobriram? E aí vocês vão alinhar as ideias até que cheguem num consenso. Pessoal, você viu aqui que a gente fez aqui 40 entrevistas e surgiram aqui 15 pessoas que estão aqui por conta deste objetivo, por conta disso, o cara gosta disso daqui, então aí vai te dar uma pista do que você precisa criar. E cria um novo produto para você testar. Né? Então você vai criar esse novo produto, esse produto é uma assinatura, é um plano, não é um serviço que ele compra, que nem uma refeição, que ele compra e vai embora. Então, assim, legal. Então, eu vou pegar isso daqui, vai ter um prazo esse negócio, e se você conseguir fazer que seja contínuo, melhor ainda. Mas alavanca esse cara. Então, por exemplo, a gente deu um exemplo ontem de emagrecimento fase 1. Então, perde 10 quilos. Agora a gente vai fazer uma fase 2. Então, ou seja, você pode depois criar outros produtos, mas comece com um. Depois que você definiu esse produto, pilota. Chama 2 ou 3 clientes e vende por um preço especial. Não faz de graça, não precisa. Chama um desses caras que você entrevistou e falou, cara, a gente quer fazer um produto novo, então o que você acha de pilotar? Eu vou te dar 30% de desconto e a gente está pensando em cobrar isso. Pelo menos para cobrir os seus custos, testa isso, ajusta o piloto, porque também às vezes a gente faz um lançamento e o produto não é um produto que entrega o resultado que você quer, então pilota primeiro, depois você treina o seu time para vender, porque se você criar o produto e o seu time não tiver técnica para vender, né, eu recomendo aí que você converse com a Carol. A Carol é uma das melhores pessoas que eu conheço de vendas do mercado. Então, assim, se você é cliente nosso, está ouvindo aqui, precisa de umas ajudas, liga para a Carol, que a Carol vai ajudar você. Você precisa treinar o seu time para esse produto entrar no pitch. Você precisa estabelecer comissões, você precisa fazer uma campanha, passo 8, de incentivo para o seu time. Pessoal de vendas e professores, né? Vamos vender aqui o plano de emagrecimento. A nossa meta esse mês é vender 10 planos. Ensina o pessoal a vender, cria planos de incentivo para eles, estabeleça metas e vai vender. Olha para todos os seus clientes e enxerga que tem 25%, 30% de pessoas que vão comprar outra coisa se você tiver para vender. E o passo 11 é ganhar dinheiro, porque você não vai gastar absolutamente nada para atrair esse cliente. Você não vai ter o CAC da sua operação é zero. Por exemplo, eu tenho um exemplo de um cliente nosso aqui que já está vendendo avaliações nutricionais, né, e balanças de biopedância por uma assinatura por mês, que é a RedFit, né, e está tendo excelente resultado. Então, o cliente já paga a mensalidade e ele paga uma mensalidade para ter esse acompanhamento que ele está. Então, tem uma nutricionista que abre dentro do celular dele. Então, ele compra, ele pega, ele agenda, aperta Enter, a nutricionista aparece na tela one-to-one para fazer um plano de dieta para ele. O quanto isso custa, o quanto isso encanta o seu cliente, entendeu? Então, você faz esse plano de nutricionista e o professor está lá toda semana pesando o cliente para saber se ele está conseguindo ou não evoluir, pessoal. Quanto custa um serviço desse para uma pessoa que quer realmente perder peso e nunca conseguiu? Dá para você cobrar muito dinheiro disso, tá bom, pessoal? O 7º mandamento, turma, isso é uma quebra de paradigma que a pandemia trouxe para o nosso mercado. Ser uma academia não física. A gente é muito preocupado, eu era muito preocupado como dono de academia, nas 4 paredes da minha academia. Eu queria que a recepcionista vendesse, eu queria que o professor fosse muito bom, e eu acredito, cara, que a gente faz um bom trabalho aí.
A maioria das academias. Ninguém abre uma academia, né? Acho que as nossas recepcionistas trabalham bem, os professores são muito profissionais, são muito técnicos. Qual que é o problema, pessoal? A gente não está na vida do nosso cliente fora da academia. E eu percebi que nessa pandemia muitas academias entraram neste mundo. O cliente não é só seu cliente enquanto ele estiver sentado e treinando na sua academia. Ele é o seu cliente enquanto ele está matriculado. Então você precisa atender ele fora da academia também. Por exemplo, o que começou a surgir depois da pandemia, a gente tem vários clientes que não têm um espaço físico e todo o serviço que você faz na sua academia, eu tenho negócios dentro do Evo hoje que podem ser feitos dentro do aplicativo. Ele vende online, ele vende assinatura, ele vende um plano e fala o seguinte, cara, você vai treinar na sua casa, você vai ver as aulas ao vivo dentro do telefone e eu vou estar te acompanhando no lugar que você estiver. Então o cara tem praticamente o mesmo número de clientes que vocês têm, por exemplo, tem às vezes o mesmo faturamento que vocês, não paga aluguel, entendeu? Não paga água, não paga energia, porque ele está conseguindo entrar na cabeça e na vida daquele cliente, inclusive fora. E você pode também fazer isso. Então você precisa de tecnologia também para fazer isso, seja a nossa ou seja de qualquer outra, entendeu? O cliente hoje ele é dinâmico, hoje muita gente trabalha em home office, entendeu? Então às vezes o cara não está no endereço que está a sua academia e ele quer treinar. E por que ele vai ter que ir para um outro lugar se você não pode ter uma ferramenta que você está perto desse cliente e que você pode oferecer esse treino para ele e às vezes cobrar por isso, por mais R$19,90, por mais R$29,90, eu libero para você as aulas online para você poder consumir e para você fazer aonde você quiser. Então você precisa fazer isso e deixar de ser uma academia praticamente física. Tá bom? Outra coisa que muita gente fala pra gente, né? Não, mas aplicativo para academia, será que precisa, né, Carol? Será que não precisa? Eu vejo aqui na minha academia ninguém usa o telefone para fazer, para treinar, né? E você tá certo. As pessoas, tá todo mundo com o telefone na mão, né? Treinando no seu balcão de musculação. Se você estiver perto do balcão de musculação aí, dá uma olhadinha agora, vai estar todo mundo com o telefone perto, né? A questão é, ele tá vendo o treino? Não. As pessoas acham que aplicativo para uma academia serve para o cliente usar dentro da academia. Não, pessoal. Presta atenção. Um aplicativo de academia serve para ele usar enquanto ele está fora da sua academia. É onde ele vai ver os eventos da academia, é onde ele vai interagir com você, é onde ele vai ver se as aulas estão disponíveis, se a aula está cheia, se a paquerinha dele vai estar dentro da aula ou não vai estar. Por exemplo, eu passei aqui por um divórcio e eu queria encontrar uma menina onde eu treinava. Eu entrava lá na aula para ver se ela ia naquela aula e bucava na aula que ela ia para poder encontrar. É isso que serve o aplicativo. Você quer pedalar numa bike, a aula tá cheia, o aplicativo te avisa, entendeu? Você tá dentro do seu trabalho, você quer ver o que vai ter na academia. É para isso que o aplicativo funciona. Todo mundo está no aplicativo e a sua academia também precisa estar. E na hora da academia é isso mesmo, é focar no treino, entendeu? Tem concorrente nosso que só faz o treino. Treino dentro do aplicativo a gente tem, mas é muito mais para o cara às vezes fazer fora e às vezes para ele consultar dentro da academia. Não é para ele ficar lá olhando e treinando, entendeu? A gente tem essa função, mas é muito mais amplo, pessoal. Vocês precisam estar muito mais perto do cliente de vocês, tá certo? Outra coisa super importante, pessoal, mandamento 8. Presta atenção, não sei quem conhece o MGM. O que é o MGM, Carolzinha? Vamos ver se você sabe. Get Member. Tô com inglês afiado. Tá estudando, né, Carolzinha? Vamos nessa, né? Então, Member Get Member, pessoal. Lembra aquela campanha de indicação, né? Hoje pessoal, e a gente consegue ver no nosso banco de dados, a maior fonte de clientes que visitam as academias é por indicação de outra pessoa. Qual que é a vantagem disso? É um canal que o custo de aquisição do cliente que a gente aprendeu ontem, que a gente falou muito de ontem, é zero. Zero. Quando a gente fala, por exemplo, que você precisa vender mais, ontem eu deixei essa parte passar, né? Você tem que vender mais para o cliente que está dentro, mas você também tem que usar esse cliente para ele poder fazer o quê? Indicar novos clientes. Então, não desista de fazer uma campanha Member Get Member, tá? Muita gente desiste de fazer essa campanha porque tem medo de fraude, né? Mas aí o cara vai lá, faz uma... Né? O que é o Member Get Member? Indique um cliente e ganhe alguma coisa, né? Ou indique 3 clientes, ganhe alguma coisa, né? Você promover isso a todo momento. E aí muitas pessoas desistem dessas campanhas, por quê? Porque não tem controle,
porque tem corrupção, né? A menina lá tem uma paquerinha lá na recepcionista, vai lá e fala, pô, põe aí que eu indiquei ele para eu ganhar a bola de futebol, para eu ganhar a toalha, etc. E é normal que isso aconteça. Mesmo assim, pessoal, façam um programa de Member Get Member. Tá bom? A gente tem esse programa dentro do sistema. Se você quiser fazer, assim, o aplicativo do Evo hoje, você ativa isso daqui, automaticamente o seu cliente pode, pelo WhatsApp, ganhar pontos indicando clientes. Isso tudo travado, isso tudo controlado, tá bom? Mas você não precisa usar o nosso, tá? A gente recomenda que você use, porque isso é uma ferramenta poderosa. Mas se você não tem, monte um programa de associados, né, de você conseguir trazer mais gente para sua academia. Isso faz uma diferença brutal no seu negócio. Né? A gente teve uma rede, por exemplo, que aumentou em 15% o volume de vendas com isso. E isso, pessoal, tem que estar atrelado com algum benefício para o cliente. Por que o cara vai te indicar? Né? Então, a gente também tem dentro o programa de indicação do Evo e a gente tem o clube de recompensas. Tá? A gente está trazendo, pessoal, exemplos do Evo aqui, só para ilustrar para vocês o que precisa ser feito. Tá bom? Se você quiser fazer tudo isso que a gente está falando, faça, que isso vai mudar muito a sua realidade. Tá bom? Então é você atrelar a indicação e pontuar esses clientes pelo consumo e pelos que eles fazem. Então ele indicou um cliente, ele ganha ponto. Esse cliente veio na academia, ele ganha mais ponto. Esse cliente se matriculou, ganha 10 vezes mais ponto, porque o que interessa é ele se matricular, entendeu? Então você precisa criar esse programa, o Evo tem isso pronto, controla os pontos, gera voucher, você tem todo esse controle, evita qualquer tipo de fraude. Se você quiser usar também, se é cliente nosso aí e não está usando, manda bala e faz isso acontecer, porque isso faz uma grande diferença. Tá bom, pessoal? Até aqui, vamos lá, para a gente começar já aqui na fase final dos mandamentos, né, Carol? Não pode Lembra esquecer. que eu falei? O que é, Carol? Não pode esquecer que a gente tem algo para o final. Então, além do Sem conteúdo, deixar o pessoal aqui até o finalzinho, porque eu duvido, né? Porque a gente está falando de 12 coisas. Deve estar na sua cabeça, como é que eu vou dar conta disso? A gente já tem a solução para você. Fica até o final que você vai ver qual que vai ser a solução. É isso aí, pessoal. Tem uma surpresa legal aí para vocês. E é isso aí, cara. Bom que você lembrou disso daí, né? Lembra que a gente falou dos 3 primeiros meses? Ontem a gente falou janeiro, fevereiro e março são os melhores meses da minha academia, que você foca, você cria campanha, você fica animado, você vende pra caramba. O que acontece em abril, maio, junho? Despenca. Aqui não tem muito passo a passo, turma. Começa agora pensar na campanha de abril, maio, junho. Começa agora a pensar na campanha de abril, maio, junho, porque se você foi forte e se você não cair, chegar em julho e agosto com o mesmo número de clientes que você encerrou final de março, a tendência é que você consiga, com agosto, setembro e outubro, crescer muito. Tá? Então, já pensa em uma campanha forte de abril, maio e junho para o negócio arrebentar. Beleza? 10. Mandamento 10. O que é CS? Customer Success, pessoal. Se você não conhece esse conceito, é um conceito novo para as academias, não é tão novo para empresas de tecnologia, teoricamente, na nossa fala aqui que a gente tem conversado, fechar aquele funil que a gente viu ontem. É você ter uma política de como você fecha o funil. E aqui eu também vou dar o passo a passo para vocês entenderem primeiro o que é Customer Success. Customer Success, pessoal, é a nova vendas, tá bom? Se você acha que vendas é importante, Customer Success daqui para frente é muito mais importante, tá bom? E, Peter, mas como que eu começo, né? Essa hoje é uma reunião de passo a passo. O que é o Customer Success, pessoal? Tem várias teorias aí no Google. A que eu mais gosto, que eu trouxe para vocês, é o seguinte, pessoal. Customer Success são 2 palavras. Primeira, resultado. Segunda, experiência. Peter, o que você quer dizer com resultado e o que você quer dizer com experiência? Turma, o cliente, quando ele procura a sua academia, ele fala o seguinte: eu vim aqui para whatever. Eu vim aqui para emagrecer. Tá bom. Qual que é a sua missão de Customer Success? Fazer com que esse cliente emagreça. Agora, minha pergunta para você, sabe como a gente é tão ruim porque a gente não entrega isso? Minha pergunta é, quantas pessoas na academia de vocês entram falando assim, eu quero emagrecer, e saem magras? Só aqueles que frequentam todos os dias ou muito a academia de vocês. A grande maioria se frustra com isso. A minha experiência, por exemplo, é a mesma com a academia.
Se tem um segmento que eu gosto de contar aqui que me segurou, foi o CrossFit. Se queira você gosta, não tem aquela lenda que machuca, que não machuca. O CrossFit foi o único lugar que eu tive resultado. A experiência do CrossFit foi péssima. Gente suada, melada, quente, pó, sujo. É um ambiente de experiência talvez não tão legal, som ruim, alto, né? Que você não consegue. É uma experiência que para mim não é legal, mas me entregou resultado, não saio de lá, tô lá até hoje. Entendeu? Não adianta você ter experiência e não ter resultado. Imagine um garçom que é excelente na experiência e a comida é uma porcaria. O banheiro do restaurante é sujo. Não adianta. Então, primeiro, olha para o resultado. Olha para o que o cliente quer. Depois você melhora a experiência. Os dois são importantes? Sim. Mas resultado consegue ficar sem experiência, mas experiência não consegue ficar sem resultado. E a gente só olha para a experiência, a gente só quer academia bonita, a gente só quer gente sorrindo, a gente só quer um ambiente legal, a gente gosta. Isso tá legal, pessoal. Agora vamos para o outro lado. Vamos entregar o que o nosso consumidor quer. Então, como você começa, pessoal, para a gente ir rapidinho aqui? Primeira coisa, escolha uma pessoa para assumir essa área de CS. É aquela pessoa que mais gosta de cliente, é aquela pessoa que representa o cliente para você que é dono, falava, a gente está ali, o chuveiro que a gente trocou, os caras estão odiando, não podemos fazer isso. Essa é a pessoa certa, entendeu? Para assumir essa área de CS. Isso aí, na verdade, pessoal, começa com uma pessoa, vai para um grupo e depois pega coisa a coisa, porque Customer Success, turma, é mindset, é cultura. Então começa numa pessoa e depois você deixa essa pessoa crescer. Ponto número 2, tenha uma ferramenta que te ajude. Não adianta nada você montar todo o processo de Customer Success e não ter uma ferramenta, tá bom? O Evo é uma opção, tá bom? A gente tem várias coisas que podem te ajudar nesse ponto, né? Que você consiga controlar todo esse fluxo e fazer a coisa acontecer. Terceiro, turma, muito importante mostra ao cliente como ele está e aonde ele vai chegar. Entendeu? Porque as pessoas, quando entram numa academia, que às vezes a gente usa aquela avaliação física, né, que está ainda antiga, tal, mas é muito importante aquilo, não para você prescrever o treino certo. Eu sei que os professores de plantão que estão aqui falam, pô, o cara acha que não é. Claro que é importante, é seguro você ter uma avaliação, mas a avaliação física serve, pessoal, para colocar a pessoa em cima e falar assim, olha como você chegou aqui. Entendeu? Agora eu tenho um plano de emagrecimento aqui que custa R$199 por mês e eu vou fazer você chegar lá. Então você precisa mostrar para o cliente aonde ele vai chegar, expor para ele aqueles cases de sucesso. Por exemplo, aqui no Evo, o que a gente faz quando uma pessoa está falando com a gente chega e fala assim, cara, você quer o Evo? Então você vai colocar o Evo aqui, daqui 6 meses você vai ter esse resultado, você vai aumentar o seu faturamento, você vai aumentar a sua recorrência, você vai aumentar as suas vendas e o número de ativos. Essa é a nossa promessa para você. Então fica aqui com a gente que você vai ter esse resultado. Isso é um resultado médio dos clientes depois de 6 meses usando a nossa ferramenta. Então, para um cara que quer esse programa, ele olha para isso e fala, nossa, eu preciso disso, é isso que eu vim procurar. Entendeu? Então seja atento para essas coisas. O ponto número 4, turma, que a gente já falou bastante, desenhe a jornada com o seu time. Ele tem que ter boas experiências e resultados em todos os lugares. No site ele tem que ter uma boa experiência e resultado do que ele quer. Ele tem que estar no treino, no banheiro, no vestiário, na lanchonete. Então tudo isso é uma jornada de experiência que precisa ser boa e você precisa ter isso atento. 5, você tem que ser um guardião da experiência. Não adianta você colocar uma estagiária ou um professor que é o cara aqui de CS e não dar poder para ele. Você, como dono da academia, você precisa ser o guardião. Você precisa dar voz para esse cara. Esse cara precisa ter voz aí dentro. Você precisa também, o passo número 6 do Customer Success celebre o primeiro sucesso do cliente o mais breve possível. Se a pessoa perdeu 1 quilo, e é nesse caso, você vai celebrar aquilo com ela, você vai dar um presente para ela, você vai celebrar com ela que ela deu o primeiro passo. Não espera o programa de 3 meses de emagrecimento acabar. Quando ela perdeu o primeiro quilo, você vai fazer uma festa, porque isso vai motivar a pessoa a continuar. Eu lembro quando eu fiz um movimento no CrossFit, na primeira vez que eu fiz, e eu não conseguia fazer, todo mundo do box veio me abraçar. Eu falei, cara, isso daqui é espetacular. Eu vou ter que voltar amanhã para fazer agora o outro. E fiquei viciado no negócio, queria só fazer isso. Então veja o que ele quer e comemora com ele esse passo. Passo número 7 do CS. Coloca na sua agenda. Coloca na sua agenda, que nem você não trata de vendas, você não trata de financeiro, você não trata de técnica com o seu time, você precisa tratar de resultado de cliente, de sucesso de cliente, como você trata todas essas áreas importantes. 8, empodere o seu time de CS. Já falei,
eles são... O cara que vai cuidar de CS, vai começar a bolar essa cultura dentro de você, ele é tão importante quanto o coordenador e tão importante quanto o gerente de vendas. Os três são importantes, porque um traz, o outro garante a qualidade técnica e o outro vai cuidar do cliente, vai fazer ele chegar no resultado que ele quer. O dia que você conseguir colocar esses três caras trabalhando bem, você vai ter um resultado espetacular. Hoje no Evo a gente gasta muito mais tempo com os nossos clientes do que vender. Tá? A gente gasta muito mais. Todas as estratégias estão para conseguir entregar resultado para os nossos clientes. Beleza? Ponto 9. Está acabando aqui os 12 passos do CS. Conte e espalhe histórias para todos os lados. Você vai entrar nas nossas redes sociais e você vai ter um monte de cliente falando do sucesso que teve de trabalhar com a nossa ferramenta. Porque isso encoraja as pessoas de seguir, encoraja as pessoas de começar. Entendeu? Elas ficam esperançosas que elas podem conseguir. Premie a sua equipe de CS igual você faz de vendas. Tem comissão se o cliente chegar. Você tem que bolar, os professores têm que fazer parte desse negócio. Não é só vendas que é importante, pessoal. Se Customer Success é a nova vendas, todo mundo que trabalha com isso precisa ganhar por isso, precisa ser reconhecido por isso, precisa ter um variável por isso. Né? De um ano para cá, todo o nosso time que está aqui, às vezes, escutando a gente, né? Nossos agentes de onboard, a gente fez plano de carreira, a gente pegou todo o nosso time de atendimento e conseguiu colocar todos esses caras no outro patamar. Por quê? Porque é o mais importante de todos, é esse time que cuida do seu cliente. Tá? Então, eles também precisam fazer parte da comissão. Eles também precisam fazer parte do ganho junto com você. E por último, pessoal, que eu gosto sempre de colocar, resgate o seu propósito. Por que eu falo resgate o seu propósito? Porque quando você montou a sua academia, muito provavelmente você tinha um sonho, você imaginou e você sonhou em servir alguém, em transformar a vida de alguém. E quando a gente entra, e eu lembro que quando eu montei a primeira academia, eu me emocionei, eu falei, cara, eu vou ajudar tanta gente aqui a treinar, a melhorar o mundo, e depois a gente entra num furacão de problema, de conta, e antecipa, a gente esquece do nosso propósito, a gente só fica olhando para o dinheiro. Então, o CS, pessoal, ele vai te reconectar no seu propósito, entendeu? Porque você vai ver clientes olhando para você, segurando na sua mão e falando para você assim, obrigado por você existir, porque hoje eu tenho um resultado muito bom, entendeu? Isso vai te motivar a crescer mais e você vai ver o quanto que o seu negócio vai prosperar quando você fizer isso, pessoal. Beleza? Tudo bem até aqui? Vamos lá para o 11º, né, mandamento, que é o alinhamento estratégico, pessoal. Não dá para atender todo mundo, tá? Isso é um tema que às vezes as pessoas falam, mas Peter, o que é um alinhamento estratégico? Se você é aquela academia que aceita qualquer tipo de cliente, você não tem uma estratégia, entendeu? Estratégia é o como, é o que você precisa fazer para atender o seu cliente, entendeu? Então a gente também, eu posso ajudar vocês depois, a gente vai até, eu já estou dando um pouco de spoiler, não é, Carolzinha, do que vai ter para o final, mas se você não tem um alinhamento estratégico na sua academia, a nossa proposta para o final é montar um junto com você. Mas o alinhamento estratégico, basicamente, ele tem 3 coisas principais. Primeiro, quem que é seu foco, turma? Quem que você quer atender? Não dá para atender criança, adulto, família, jovem, lutador, cara que quer nadar. Você pode até ter uma academia que é o foco familiar, mas quem é essa família? Quem que é esse foco? Porque se você não souber quem você quer atender, você não vai conseguir nunca criar a segunda parte muito importante do alinhamento estratégico, que são os diferenciais do seu negócio. Porque, por exemplo, música alta, eu vou dar o exemplo do CrossFit, eu quero pegar gente de alta performance, que quer treinar em alta performance. Essa turma, pessoal, é som alto, é lugar industrial, é coisa suja, é coisa underground. É esse tipo de diferencial que você precisa criar. E se vem uma senhora que está querendo, por exemplo, está com dor nas costas, ela vai chegar nesse lugar e vai falar, aqui não é o meu lugar. Então, não dá para atender todo mundo, pessoal. Então, você precisa ter muito claro quem que é seu foco para você criar os diferenciais. E para você criar os diferenciais, você precisa ter competência. Por exemplo, eu vou trazer um exemplo aqui, só para vocês entenderem como que você mexe com essas 3 bolinhas de plano estratégico. Uma low cost, que a gente usou como exemplo, ela nasceu muito focada em fazer isso acontecer bem feito. E qual que é o problema? Que as academias do lado, para responder para essas low costs, querem fazer a mesma coisa que eles fazem e não conseguem. Por quê? Porque ela não alinhou essas 3 coisas. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de como você faz isso. Então, vamos supor que o foco da sua academia são clientes que não querem gastar muito para treinar. O cara não está afim, o cara não acha legal, ele quer só um lugar para ele dar uma corrida na esteira e não quer gastar muito. Esse pode ser o seu foco.
Se esse é o seu foco, pessoal, o que é um diferencial para você? Dá para você oferecer, por exemplo, nessa academia, uma academia com um monte de coisa com ticket médio alto? Não dá. Então, o que é? O valor precisa ser acessível. Isso é um raciocínio bem básico para vocês entenderem como vocês podem construir esse alinhamento estratégico. Então, para você ter um valor bem acessível, o que você precisa ter de competência? Você precisa ter uma gestão rigorosa de custos. Quando você pega uma low cost, que é mais ou menos um pouquinho assim que ela pensa, eu quero o cliente que quer pagar pouco com uma boa experiência. Então, ela precisa ter valor bem acessível. Você acha que esta academia, como competência, pode ter uma gestão rigorosa? Não ter ela tem que espremer todos os fornecedores dela para conseguir garantir que o valor seja acessível. Entendeu? Então, você vê como você casa o foco, o diferencial que o seu consumidor enxerga e a competência que você, como gestor, tem que ter. Então, foco, você escolhe quem você quer atender, quais desse foco são diferenciais para esse foco. Então, os diferenciais você descobre com o seu cliente, e aí, quando você descobre o que o seu cliente quer, que tipo de competência que você tem que ter para entregar o que ele quer. Quando você casa essas três coisas, pessoal, o negócio prospera. Tá bom? Então, já dando um spoiler aqui, a nossa proposta para o final é te ajudar a construir isso junto com você. Entendeu? Para você realmente saber o que você tem que tirar da sua frente e o que você precisa potencializar para quando você estiver montando a sua academia. Tá bom? E por último, pessoal, que aqui é o último, é a sua agenda como dono e a sua agenda como líder. Tá bom? A gente está acabando aqui praticamente, mas essa é a parte mais importante, tá bom? E aí eu quero criar duas situações aqui para você entender. Que tipo de líder que você é, tá? Você pode ser dois líderes. Esse líder aqui, imagina que o lado esquerdo dessa linha, o líder número 1, onde você tem preenchido, tá vendo? Muita parte azul. Você está na operação, cara. Você repõe com o cliente, você dá aula de personal, você entra no banco para fazer pagamento, você define a tabela de preço, você faz os cancelamentos dos clientes que pediram cancelamento, você que fala com o seu jurídico para fazer, né, o seu jurídico, você que vai lá e monta a sua automação e a sua régua. Você gasta muito tempo do seu tempo, cara, fazendo coisas operacionais e poucas coisas do seu tempo olhando para frente. Você é o capitão do barco, cara. Você tem que estar no timão. Você tem que estar olhando para frente, os seus soldados ali, você tem que estar olhando tudo que está acontecendo e para onde você está levando o seu negócio. Se você descer para o convés e ficar junto com a turma, você não vai conseguir olhar para frente e levar o seu negócio para onde ele quer levar. Se você quiser pegar essas 3 aulas e falar, foi uma aula legal, quem vai pegar essas 3 aulas e vai aplicar isso no seu negócio? Você. Você tem que olhar para tudo isso e fazer acontecer. Porque se amanhã você voltar para a operação, amanhã você voltar para os negócios de operação, essa aula vai ser como um filme. Foi legal, eu aprendi e nada aconteceu. Então, o líder precisa ser esse líder número 2, cheio de estratégia e pouco operacional. Eu sei que isso é difícil, pessoal, mas dá para você resolver esse problema. Sabe como você resolver esse problema? Tem 2 formas de você resolver. Ou você contrata muita gente para te ajudar, vai fazer o operacional, porque você precisa gastar 80% na estratégia. O capitão precisa olhar para frente, precisa conversar com gente, precisa estar aqui aprendendo o que é o que vocês estão fazendo. O capitão precisa saber o próximo passo do nosso negócio, entendeu? Você não pode ficar no operacional. Então você tem que ter pouco espaço aqui do lado direito, muita estratégia, falar com muito cliente, falar com o seu time, criar produto, ver preço, isso tudo é estratégia, posicionamento, para onde eu vou. E para a parte de cima, ou você contrata um batalhão de gente para fazer, turma, ou você usa tecnologia. Seja o Evo ou seja qualquer outro. Não tem milagre. Se você continuar gastando o seu tempo, que é a pessoa mais inteligente do seu negócio, fazendo processos operacionais, mecânicos, manuais, o seu negócio não vai crescer. Você precisa estar com a cabeça na estratégia. Você precisa estar na cabeça do piloto. Então, você precisa passar isso para outras pessoas. E o nosso sistema, pessoal, ele nasceu com esse objetivo, de tirar da sua mão coisas que você precisa fazer. Coisas que vão otimizar a sua gestão. A gente não controla a sua catraca. A maioria dos meus concorrentes controla a catraca e a carteira de clientes. Não. A gente consegue fazer muita coisa automatizada para você, para humanizar a relação, para você entrar aonde você precisa entrar. Tá bom? Então, essa é a agenda, que seja com o Evo ou não, que você tem que fazer essa transição.
entendeu? Eu não posso aqui, por exemplo, hoje como líder de vendas e marketing, eu não posso me envolver muito porque eu não consigo, eu preciso preparar o meu time, eu preciso deixar meu time motivado, eu preciso saber o que eu não posso estar lá todo dia na operação, porque senão eu não consigo proporcionar para o meu time, para os meus clientes, o que eles querem, entendeu? Como, por exemplo, idealizar essa aula aqui que a gente fez, entendeu? Se eu tivesse na operação, eu não teria tempo de montar, de estruturar e mostrar para vocês aonde a gente tem que ir para ter resultado, entendeu? Então, coloque a sua agenda na estratégia, pessoal. Vai aos poucos preenchendo ela de coisas importantes para você fazer, tá bom? Até aqui tudo certo, Carolzinha? Tudo ótimo. Acho que o pessoal... Legal. Tivemos algumas dúvidas e como a gente mesmo falou, né, Peter, que a gente vai Bora. respondendo. Agora é o momento, né? Legal. Agora é a hora que vai ser, que a gente separou com vocês com bastante carinho. Então, turma, para a gente terminar aqui e a gente entrar nas dúvidas, qual que é a nossa proposta para vocês? Primeiro, eu queria agradecer demais que vocês estão aqui, tá bom? E a nossa proposta é o que está escrito aí, tá? Vamos colocar tudo que vocês viram nesses 3 dias para funcionar, tá? Porque é muita coisa, pessoal? É muita coisa para fazer, entendeu? Acredito que fazer sozinho tudo isso dá muito trabalho, talvez vocês não consigam. Caso vocês não queiram, né, seguir com a gente aqui, não tem nenhum problema, tenta pegar alguma dessas ideias, mas a nossa proposta aqui para vocês é que eu e Carol caminhamos junto com vocês que estão aqui com a gente para fazer tudo isso acontecer individualmente no negócio de vocês. Quando eu digo individualmente no negócio de vocês, a gente vai fazer um trabalho coletivo com vocês, mas cada um vai construir tudo isso que vocês viram nessas 3 aulas daqui para frente, tá bom? Então a gente quer convidar vocês, né? É um convite aqui para que vocês que estão aqui com a gente, né, de ter o plano 23 por 1 implantado na academia de vocês para a gente chegar em 23 de uma maneira diferente. E qual que é a ideia, pessoal? Qual que é esse convite? É um convite de caminhar junto. Então, ou seja, eu e Carol vamos fazer uma mentoria com vocês e vamos acompanhar somente um grupo de 10 pessoas. A gente só pode ter 10 academias nesse grupo, porque a ideia é trabalhar individualmente, é trabalhar um alinhamento estratégico, é trabalhar a jornada de clientes, é construir o site de compra para vocês, é montar as campanhas de abril, de maio e junho junto com vocês, é a gente se envolver realmente nós dois, e a gente só tem braço para fazer com 10 pessoas e um grupo, por enquanto, né? Então a gente vai se envolver, eu e Carol. Carol tem uma experiência gigantesca de vendas e marketing, vai ajudar muita gente, e a gente vai ajudar, o próprio time do Evo também vai ajudar a gente conseguir entregar. Então, ou seja, a gente quer propor para vocês de implantar o plano 23 por 1 para um grupo de 10 pessoas. A gente vai caminhar juntos nessa construção, tá bom? A gente vai executar tudo que a gente viu nesses 3 dias, pessoal, tudo. A gente vai abordar todos esses assuntos, né? Cada um na sua fase, né? A gente vai organizar isso de um jeito que fique fácil de você implementar, com uma condição mega especial, tá, pessoal? Então a gente vai fazer tudo isso com vocês, com uma condição super especial, que na verdade está errado aqui, não é 0 de implantação, tá, pessoal? É quase 0 de implantação, tá bom? Quase isso. O pessoal colocou errado aqui, me colocou uma pegadinha aqui. Na verdade é o seguinte, pessoal, a gente vai fazer isso daqui para os clientes que não são clientes do Evo aqui hoje, que estão com a gente, tá? A gente vai criar um grupo também. Se você é cliente do Evo, não fica preocupado, tá? A gente vai fazer um grupo também com os clientes do Evo, tá? Então você sinaliza para nós aqui, a gente vai colocar um link aqui no WhatsApp que você é cliente do Evo e que você já quer participar desse grupo, porque a gente vai fazer um grupo para clientes novos e um grupo para clientes atuais, tá bom? Então vão ser 2 grupos. Então eu só estou falando aqui agora com o grupo que você não é cliente Evo e quer colocar tudo isso para funcionar para vocês. A gente não vai cobrar de vocês nada por essa mentoria, pessoal. A gente não faz isso com nossos clientes que entraram, né? Tem clientes aqui ouvindo a gente, eles sabem disso, eles podem afirmar que a gente não fez isso quando eles chegaram aqui, né? Eles fizeram na raça mesmo, aprendendo os processos e etc, entendeu? Que às vezes demora um pouco. A gente vai fazer junto com vocês, com a experiência que a gente vê dos nossos clientes, com a nossa experiência, a gente vai construir isso com vocês. Então a gente vai cobrar, na verdade, quase nada de implantação para fazer isso. E o mais legal, turma, se vocês não ficarem felizes com o resultado que vocês vão ter uma garantia de devolução de 100% do valor. A gente acredita tanto no que a gente está falando para vocês aqui. Funciona, resolve e dá resultado que a gente não tem nenhum problema de colocar isso aqui.
Se em 3 meses que você colocou o Evo no seu lugar, a gente começou a fazer essa mentoria e você não teve resultado, você, em contrato, vai poder devolver 100%, a gente vai devolver 100% do que você investiu com a gente aqui, tá bom? E qual que é essa condição, pessoal? A nossa implantação do Evo, a gente não vai cobrar por esse serviço, eu e Carol vamos trabalhar com vocês, tá? Sem nenhum valor a mais, o que a gente só está querendo é convidar você para usar nossa ferramenta, porque vai facilitar muito para nós a construção de tudo isso. Dá para construir isso tudo fora do Evo? Dá para construir. Dá um trabalho o dobro e talvez você não vai conseguir potencializar tudo que você precisa. Então você vai escanear esse QR Code, vocês vão ver que tem aí um valor promocional de R$ 99,00 na taxa de implantação do sistema, tá bom? Então você vai pagar R$ 99,00 por implantação. O Evo, pessoal, ele cobra por faixa de clientes, tá bom? Então, se você quiser conhecer essas faixas de clientes, entender aonde você fica, você vai falar com um consultor nosso. Você entra nesse QR Code, você pode comprar, tá? Você vai pagar R$ 99,00 de taxa de implantação. Um consultor nosso vai entrar em contato com você para mostrar tudo que o Evo tem, para entender qual que é o plano ideal para você. E caso você desiste e falar, putz, Peter, eu entendi, mas eu acho que não é o meu. Não tem problema. Você fala isso para o consultor e a gente vai te tornar esse valor sem nenhum compromisso para você. A gente só tá pedindo para você fazer isso agora, porque só são 10 vagas de verdade, turma. Eu não vou poder, a gente não vai conseguir fazer mais, porque eu trabalho com outras coisas, a Carol também, né? Então a gente só pode ter 10 pessoas. Então, se você quiser fazer parte desse grupo, entra nesse QR Code, você vai entrar numa página de vendas do próprio Evo, que vai estar lá, né? R$ 99,00. Você pode comprar ou com boleto ou com cartão de crédito nessa condição, e a gente vai fazer este trabalho junto com vocês, tá bom? A gente vai explicar com essas pessoas que converteram, e você pode desistir em qualquer etapa do processo, tá bom? Eu tenho certeza que você não vai desistir. A gente vai marcar depois uma conversa com vocês, né? Eu e Carol, para entender todos os desafios que vocês têm. Vamos montar esse grupo e a gente vai caminhar essa construção junto, tá bom? A ideia é que, num curto espaço de tempo, você esteja funcionando e esteja com tudo isso produzido para você fazer um excelente 2023. E a gente quer usar vocês, pessoal, de cases para nós, porque a ideia disso tudo é virar um produto mais para frente dentro do Evo, e a gente quer justamente criar essa experiência. E eu vou depois, como troca e contribuição, a gente quer que vocês vão falar para a próxima turma o quanto que isso ajudou vocês e o quanto isso impactou no resultado de vocês, que eu tenho certeza que a gente vai ter. Tá bom, pessoal? Então, vamos aí aqui para dúvidas, Carol, sobre agora todos os temas. Então, se você quer, como eu te falei, escaneia e isso vai estar disponível, pessoal, na próxima hora. Daqui uma hora, esta campanha vai acabar e esse preço de 99 volta para 1.100. Tá bom? Então, pai, Peter, posso participar? Vou conversar aqui com o meu sócio, eu quero conversar com a minha esposa, com o meu coordenador, tal. Você tem uma hora para fazer isso, tá? Depois de uma hora, você pode entrar no grupo? Pode, mas o valor vai ser o original de R$ 1.100. Então, se você quiser aproveitar agora, escaneia, faça essa compra, a gente vai conversar com você, nosso consultor vai conversar com você, vai explicar como tudo vai funcionar, e se você quiser desistir, não tem problema, você desiste. Tudo bem? Certo, Carol? Esqueci alguma coisa? Tudo ótimo, então já está o link aí, você só corrigir. Caso tenha alguma dúvida, já temos alguém, o time já à sua disposição para tirar dúvida, o botãozinho do WhatsApp está funcionando lá. Nosso assistente Felipe está pronto para as dúvidas que vocês tiverem também, tá bom? Tanto eu como o Peter, tá? Peter, algumas dúvidas que a gente tem aqui foi um pouco sobre a recorrência, forma de pagamento, a inadimplência, né? Ela aconteceu, mas eu acredito que a gente pode esmiuçar isso bastante durante a mentoria, né? Tá bom. A gente vai colocar assim, agora deixa eu pegar aqui. Estão pedindo só para colocar o link, o pessoal aí da produção, colocar o link nos comentários aqui, porque quem está no celular não vai conseguir pegar o QR Code, tá? A Daniela perguntou quantas vagas são para cliente, né? Então a gente também tem um número um pouco mais limitado aqui com relação a isso. Então tá aí o link. Que chegarem aí vão ganhar. Exatamente, vai ganhar também, tá bom? Então, acredito que seja isso. O primeiro passo para vocês que estão entrando aí agora vai ser conversar com o nosso time, entender bem a nossa plataforma do Evo, entender como funciona o Evo, as faixas de nossas mensalidades. Como o Peter mesmo disse, se você quiser
tem a questão do arrependimento, opa, acho que não é para mim, a gente vai entender, mas eu posso dizer que você não vai se arrepender. Não vai, eu tenho certeza de você vai falar assim, poxa, mas o investimento, você vai ter um grande retorno. Eu estou conversando bastante com alguns clientes que entraram, eu estou 1 ano no Evo, tem clientes que entraram assim que eu comecei, eu estou olhando o crescimento de clientes, crescimento de base, falo com eles, ele fala assim, cara, demorei, mas eu fui e estou muito feliz com a decisão que eu tive. Então, vamos entrar. Quem for cliente também pode entrar no link aí, entra lá no WhatsApp, fala com o Felipe, olha, eu sou cliente Evo, passa os seus dados para a gente, porque a gente já consegue ir filtrando essas pessoas para a gente ir conversando. Então, oportunidade está aí, você vai entrar, além da assinatura do Evo, ter tudo que a gente colocou aqui, você também vai ter esse acompanhamento, 2 pessoas vão pegar com você na mão e vão fazer você ter isso no seu dia a dia, esses 12 mandamentos sendo realizados e mudar o seu cenário para 2023. Certo? Certo, Carol. É isso aí, turma. Então, nos vemos. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso também, quiserem conversar um pouquinho, nosso WhatsApp está disponível. O Felipe está aqui, né, assessorando eu e a Carol para organizar as dúvidas. Se quiser colocar a gente de volta aqui na tela, já estamos na tela, já beleza? Já estamos na tela, isso. Boa. Mandem mensagem para nós aqui. Espero poder ter ajudado, né, vocês aí, ter dado algum insight legal, alguma coisa transformadora, entendeu? Se isso já aconteceu, a gente sai muito grato, né, Carolzinha, de devolver um pouquinho para o nosso mercado o que a gente aprendeu. Então, agradeço demais o tempo de vocês, esses 3 dias. Nos acompanhem nas redes sociais e tamo junto, tá bom, pessoal? Até mais. Tchau, gente. Boa tarde.